Aleluia. Graça e paz, igreja abençoada. Um pouco de frio, mas aqui dentro até que está com louvor, né? Com a glória de Deus, vamos esquentando um pouquinho. Querido, não tem perda de tempo, porque você tem pressa de ir embora ou não? Acho que não. Então tá bom. Então vamos meditar na palavra do Senhor. Que eu quero falar algo também. O Senhor tem abençoado, tem feito praticamente um milagre, né? Que eu nem esperava. Era fazer a biografia da minha história, do meu livro. Daqui a pouco eu vou falar dele, trouxe alguns aí. Obrigado. Vou falar um pouquinho só desse livro, porque pouco tempo atrás eu vinha pensando que eu queria dar um testemunho, sabe assim, praticamente na internet, sei lá, alguma coisa que todo mundo pudesse ver o que Deus tem feito na minha vida e na vida desse ministério, dessa igreja. Mas deixa eu começar aqui o tema, depois eu falo, tá bom? Do livro. Vamos lá, cadê o tema? O tema dessa noite que Deus me deu é Vencendo o Passado. Vencendo o Passado. Filipenses 3, 13, 14. Vencendo o passado. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Deus, Pai eterno, todo-poderoso, eis-me aqui, Senhor, e eis aí teu povo. Toma a minha frente, usa-me poderosamente pelo seu grande amor e misericórdia. Senhor, muitos largaram os seus lares, um lugar aconchegante, e vieram para o frio, sair da rua, chuva. Estou aqui, Senhor. E eu sei que a vinda deles para te adorar não será em vão. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para nós. Vem alegrar nosso coração, nossa alma, e repreender todo embaraço, todo impedimento, e dar-nos, ó Deus, a direção para o teu Santo Espírito. Fala conosco, ó Pai eterno, por esses minutos, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Aleluia. Pesados, muitas pessoas vivem presas no passado. Alguns carregam lembranças de erros, pecados, fracassos, traumas, decepções. Outros ficam presos na conquista de ontem. Eu fiz, lá foi, eu era. Fica preso, parado no passado. E deixam de avançar. Deus nos chamou para olhar para a frente, caminhar em direção ao propósito que Ele tem para nós. Deixa eu te falar algo, que todos os que vivem no passado não têm tempo de fazer projetos, não têm tempo de ver o presente e nem fazer algum projeto, algum plano para o futuro. Por quê? Ele vive o passado. Como vai ver o presente? É meio complicado, mas tem muita gente assim, irmãos. Principalmente, às vezes acontece muito em questão de casamento, relacionamento. Está entendendo? Quantos casais hoje, às vezes, vivem em contendas no lar? Por quê? Porque quando eles casam, eles não olham para o passado de ninguém. Eu quero saber seu procedimento de hoje em diante. Seu passado não interessa. Mas depois de alguns anos, tem o primeiro filho, o segundo, vai indo, um tempo vai chegar e começa a perguntar: como foi seu passado? Como foi seu ex? Rapaz, vai pra roça.
Aí começa então a ver o quê? Vai travar, vai haver confusão. O seu passado não interessa, nem para Deus. Deus disse que o seu passado fica lançado ao mar do esquecimento. E apóstolo Paulo fala, eu não olho para trás, eu olho para frente, para o alvo. E muita gente que vive o passado não consegue viver o futuro. Está entendendo, gente? Por isso que nós temos tantas pessoas, tanta confusão, tantas pessoas paradas, tantas coisas travadas, porque fica a lembrança do passado. Vou dizer para você, sabe o que é passado? Passado é o que passou. Facinho, né? É facinho. Se passou, deixa para lá. Eu tenho essa coisa comigo, eu não me preocupo com o passado. Se foi bom, se foi ruim, talvez foi bom, porque mundão, não conheci nada, trabalhava num circo, dando show de luta livre e comédia, cidade em cidade, namorador, paquerador, safado. Mas um dia eu encontrei Jesus. Quando eu encontrei Jesus, a capa caiu. Aí que eu fiz? Revesti-vos do novo homem em Cristo Jesus. E são 50 anos que eu estou servindo ao Senhor. E até hoje não me arrependi. Irmãos, não é fácil que eu larguei o circo. Eu tinha 22 anos de idade. Meu último show foi em 1974 para 75, virada do ano. Por quê? Estavam férias e um circo lá perto da minha casa, que chegou onde eu fui passear. Falaram que era o louro lutador, o Diabo Louro. Aí falou assim, então tem um lutador, o Diabo Louro. Ou vamos convidar ele, chamar ele, que o lutador não veio e tal. Foram me chamar e eu precisava de uma graninha para ir para São Paulo. Eu falei, vou lutar sim. Entendeu? E aí vim para São Paulo porque eu estava no Mato Grosso. Em São Paulo, onde eu iria encontrar Jesus. E chegando aqui, fui para a igreja, depois logo assim, eu abri as portas, arrumei um emprego. E fui para a igreja, conheci os crentes, falei, eu vou na igreja com o senhor. E fui na igreja, aceitei Jesus, dia 16 de fevereiro de 1975. Presta atenção. Estava praticamente quase no auge da carreira, sabe? Mas, aquele tempo, irmãos, aquele tempo lá, quando eu era cristão, naquele tempo lá, não podia usar bermuda, não podia usar short, não podia usar barba, não podia usar boné, não podia jogar bola, não podia nada, meu Deus do céu. Como é que a gente ia vencer o mundo? Nas vigílias, oração, jejum e consagração, aí nós vencíamos o mundo. Hoje está fácil, hoje o crente tem tudo, tem tudo que ele quer, é liberdade. Mas, apóstolo, mas está certa essa liberdade? Em parte está. Quando você caminha com temor ao Senhor. Por quê? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando você caminha no temor do Senhor, você vai buscando graça, vai servindo a Deus e vai sendo liberto da escravidão do mundo, da escravidão do pecado. Vai sendo liberto porque o Senhor Jesus disse bem claro, e nós cremos na sua palavra, que todo mundo ouve e escuta, mas às vezes não acredita em obedecer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está entendendo como é fácil? É conhecer, mas não é só ler, conhecer a letra, conhecer Jesus. Isso me deu graça para vencer as tribulações, tentações até o dia de hoje. Vamos lá, deixa eu explicar algo. E com isso, então nós vemos hoje, torna-se mais fácil ao cristão caminhar com Jesus. Jovens, está mais fácil? Não está, não está. Não está. No meu tempo não tinha internet, tantas coisas, era só rádio e não tinha tanta coisas que existe hoje. Não existia também tanta heresia como hoje. O camarada pega a internet, pega lá e só fala bobagem, só vê pregador mentiroso, apóstolo mentiroso, enganador. Está um mundo avesso. A única coisa que nós temos que sobra para nós é a palavra de Deus. A Bíblia é sagrada para aqueles que creem. Então, quando você crê, acredita nela, você vai se salvando por ela. Se você for escutar o que falam por aí os internautas, você fica firme com Jesus.
Porque um fala uma coisa, outro fala outra, fala que pode, outro fala que não pode. Irmão, a Bíblia Sagrada está bem clara para aqueles que creem, ler e entender pelo Espírito Santo. Ele vive feliz, ele vive, sabe, flutuando nas bênçãos do Senhor, porque isso tem acontecido comigo e com muita gente que eu conheço, e principalmente com meus filhos também. Olha bem, o passado não pode definir o seu futuro. O que você foi não determina o que Deus pode fazer de você. O que você foi não determina. Tem gente que fala assim, ó, você já viu aqueles crentes que assim, agora nós estamos vivendo num nível melhor, que são 11 anos de ministério, Deus tem nos honrado, abençoado. Tinha aquelas pessoas, obreiro, pastor ou membro, porque, pastor, antes eu era assim, 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 antes eu fazia isso, fazia aquilo, antes eu ia para o monte, ou ia para as vigílias, antes eu pregava. Deus não está interessado no que você fez antes, não. Está interessado na sua vida de hoje em diante. Qualquer momento o toque soa o toque da última trombeta. E você vai fazer o quê? Vai ver do passado, está fazendo o quê agora? Está desviado, está errado, não faz mais nada, só critica. Não, não, não. Deus quer que você viva o novo de Deus a cada dia. Deus quer que você viva o futuro, o presente e o futuro, não o passado, porque você era, agora não é mais. Oh, meu Deus. Quanta gente perdendo tempo e achar que foi, achar que fez, achar que fazia. Deus quer que você faz. Sai do acomodismo e faça. O passado não pode definir. Você tem que entender que você tem que olhar para o futuro, para a frente. Aproveitando a oportunidade que estou aqui, então eu quero fazer o lançamento do meu livro. Esse livro da minha biografia, eu estava orando ao Senhor no domingo à tarde. Era mais ou menos umas 2 horas da tarde. Eu falei, Senhor, eu preciso assim, assim, assim. Que alguém me honra, alguma coisa de honra, porque parece que o pastor da igreja não tem muita honra, sabe? Teve um tempo, meu irmão, meu aniversário, que eu não ganhei um par de meia. O apóstolo da igreja eu ganhei de outras igrejas. Falei, Jesus, que é isso? Aí às vezes você fica assim, sabe? Mas isso não me para não, viu? Não é presente, não é nada que me para não. Ninguém me para. Eu continuei de propósito. Só que no outro ano, a bênção foi grande. Eu ganhei mais de 10 camisetas boas de marca. Só uso camiseta marca. Quanto me dão, vou comprar uma camiseta aqui. Eu pago uns por 120 da camiseta. Vou pagar 400 por causa do nome que tem aqui. Vai pra roça. Não vou, compro 2, 3 camisetas. Então esse pessoal, sabe, naquela pendura, come até comida pura às vezes, para comprar um tênis de R$2.000. Para comprar uma roupa. Cara, não faça isso. Com 400 contos você compra 3 camisetas, 4, boa, hein? Então vamos lá, esquece, deixa pra lá. Só para vocês verem. Aí eu ganhei bastante presente, foi aí nessa altura, onde eu falo, Senhor, o que acontece? E não é honra só de ganhar presente, de nada, honra de muitas coisas, porque nós somos igreja que tem em conta a essência da honra. Aí, quando foi mais ou menos 2 horas, quando foi 4 horas, eu estava fui na casa do profeta, pastor Edgar. Chega lá, tinha um apóstolo que veio lá de Goiás. No tempo de mesa, começamos a conversar. E Deus começou a me usar e entregar algo para ele. Quando comecei a entregar algo para ele, ele falou, apóstolo, para a esposa dele, sela esta palavra, já faz um pique para o apóstolo aí, porque ninguém sabe, só Deus, só eu e você que sabe do que ele está entregando, falando. É de Deus, vamos aí, tal. Aí só foi uma bênção, aí a unção caiu naquele momento ali. Aí Deus usa ele para falar com o apóstolo, depois falar comigo. Eu tenho contemplado a tua vida e vejo que você não tem preocupação com o dinheiro. Você tem preocupação com almas, com vida, porque nossa igreja cresce, né? Preocupação com vidas, com almas sendo salvas. Mas eu vou usar um homem que vai te honrar muito. Ele vai te honrar, vai vir algo que você tem pensado, mas não tem condições, mas vou te dar condições, vou dar condições que vão honrar muito você, daquilo que você está buscando, esperando. Falei, amém. Aí falou bastante coisa comigo. Quando passou 3 dias, aí meu filho apóstolo João chega em casa e falou, pai, quero fazer a biografia do senhor e a sua história. A história da IAP, como começou a IAP na nossa garagem.
como que sou, tudo. Eu falei, amém. Fiquei feliz. E o que acontece? E nessa honra também vem a prosperidade. Vem a prosperidade, falei, amém. Olha bem, vou dar só um comecinho para você ver. Muita gente não entende, às vezes vai falar, já conheço o vídeo do apóstolo, Não, esse livro aqui serve para você dar de presente para alguma pessoa também. Esse livro traz uma história muito forte de conversão, transformação e de milagre que Deus tem feito na minha vida. Sou um homem simples para tudo, mas eu carrego uma unção poderosa porque foi o Senhor que me deu. Foi eu que quis escolher, não, o Senhor que nos escolhe. Ele que escolheu você. Vamos começar rapidamente. Vou falar só um pouquinho para você saber que vale a pena você olhar para o futuro e ir conquistando passo a passo a sua vida. A minha história começa no ventre da minha mãe. Quando eu estava com 12 anos de idade, a minha mãe chega, eu morava no interior, no Mato Grosso, eu puxando água, lá assim, a gente enchia o tambor 200 litros de água, a mãe lava roupa e tal, e lá no sítio, é uma cidade pequena, eu estava lá, então a minha mãe viu eu forte, para lá, para cá, eu corro, brinco, pulo, e olhou para mim assim, falou, chama de Louro, Lourival, chama de Louro, quero falar algo para você, chamou particular, quero falar algo para você, mas eu tenho medo de você ficar revoltado e não me perdoar. Eu falei, não, mãe, perdoo. Por quê? Porque ela carregava um trauma nas costas. Carregava um peso daquilo que ela tinha feito. Aí, você me perdoa, eu pensei assim, falei, rapaz, nós somos em 16 filhos, irmãos. E eu era o 8º. Eu falei, minha mãe quer falar comigo, será que aconteceu alguma coisa? Ela pulou a cerca, já vi logo na mente da gente, será que aconteceu alguma coisa, quer pedir perdão, será que não sou filho do meu pai? O que é isso? E eu sou o que mais pareço com meu pai. Aí, acontece que aí ela falou, então fala, mãe, pode falar, mãe, eu perdoo sim. Então, filho, quando eu estava grávida de você, na minha gestação de você, você era o 8º filho, eu vinha sofrendo muito, e fiquei com medo de morrer, tudo que eu comia estava fora, e aí me ensinaram a tomar um remédio, para que você não viesse ao mundo, para abortá-lo. Eu tomei umas doses de remédio forte, mas mesmo assim você veio. Só que você veio com uma doença muito brava, uma doença chamada mal de Simioto, que é aquela que antigamente falava a doença do macaco. E fica sequinho, sem nada, só cara de macaco, e não tem lugar de nem pegar injeção. E aí ficou desligado dos médicos, o médico mandou você embora, mandou eu ir embora com você. E isso eu carrego na minha consciência, porque agora eu vejo você forte e tudo, e vejo que Deus fez milagre na sua vida, e na nossa vida. E aí um farmacêutico, aí mandou você ir para casa, levou você para casa para morrer, porque não tinha outro jeito, estava desenganado, a medicina era bem escassa naquele tempo, meu pai era lavrador, trabalhava em roça. Aí foi então onde a minha mãe, um médico, falaram dela, um farmacêutico, que tinha perto do farmacêutico, que dava uma injeção e tal, que podia melhorar. Me levou lá e falou, o médico falou com ela, o farmacêutico, olha, o único jeito que tinha aí nele, não tem lugar de pegar injeção, só tem couro e osso. Vamos dar 2 injeções de soro na barriga dele, se ele escapar, ou tudo ou nada, o que a senhora acha? Aí a senhora que sabe, vamos arriscar, né? De outro jeito. Aí aplicaram a injeção, e graças a Deus estou aí, forte, vivo, sabido. Então olha bem como Deus faz. Só que esse foi o comecinho. Aí depois foi indo, aí quando chega na certa idade, o diabo quer levar você para o buraco. Aí vem então a trajetória do quê? Trabalhar em circo, trabalhar em muitas coisas, altura e acidente. Então aqui eu tenho nesse livro a história da minha vida e um pouco depois da igreja. Como começou a igreja IAP. E também os acidentes e o livramento de morte que Deus me deu. Um deles foi quando eu caí no 3º andar de um prédio que tem um buraco no meu braço sobre o choque de alta tensão, que eu testemunhei aqui. Então você compre, leve e depois você pode dar para alguém se quiser também, porque é muito importante, vai trazer uma edificação de fé na vida das pessoas. Vamos lá.
A minha história começa desta forma e termina com algo tão especial, tão maravilhoso, que vai terminando com a manifestação da glória de Deus em todos os lugares. Você veja bem, o menino, com 12 anos de idade, começou a vida no circo e com 12 anos eu era engraxado, engraxava sapato, tocava até um sambinho no pano de sapato. Com 14 anos fiquei com vergonha de engraxar sapato, carregar aquela caixa nas costas, passei a vender sorvete, uma caixa de picolé, aquele Mato Grosso fala picolé. E você acha que esse menino depois vai para o circo, você acha que ele teria um futuro para com Deus? Detido 4 vezes, esse não tem no livro, não está, 4 vezes pelos policiais, brigas, experimento de droga, carnaval, tantas coisas deste mundo. Por que estou falando isso? Porque esse menino, ele foi crescendo e hoje ele tem uma chamada apostólica. Ele foi já para os países. Como poderia eu, tanta pobreza, começar uma igreja numa garagem com 6 pessoas e dentro de um ano está com mais de 100 pessoas, sair da garagem para um salão de 400 metros quadrados, hoje nosso lá tem 800 metros quadrados. Como poderia, se não fosse Deus? Aí esse menino vai para a Grécia, para o Estado de Israel, temos igreja em Panamá, minha semana passada tivemos em Panamá, temos igreja no Equador, Manisol, Bahia, Salvador, e assim Deus está fazendo a obra. Então eu posso dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E o que eu quero que você, eu estou falando isso para você, não para me gloriar, falando isso, que se você é um cristão, Deus tem uma chamada na tua vida. Aos poucos você vai descobrindo qual é a sua chamada. Às vezes você fala, eu não tenho chamada de pastor, de pregador, eu não sabia que eu tinha chamada de nada. Eu comecei vindo, escola dominical de manhã, estou lá, consagração de manhã, estou lá, à tarde, estou lá, vigília. Eu fui assim indo, vou indo. Por quê? Porque eu estava fazendo uma aliança com Deus. Eu fui batizado nas águas, conforme Jesus ensinou, foi batizado, para formar uma aliança com Deus. E a minha preocupação, ou a preocupação do cristão, não é fazer você isso, você aquilo, você presbítero, pastor, não. A sua preocupação é ser salvo. Está entendendo? Eu tenho que ser salvo. Porque talvez não vai dar tempo você ser um pastor, mas Jesus vem. Ou Deus, né, a gente não sabe a hora que a gente vai morrer. Então é importante estar preparado para tudo. Agora, o seu chamado, de acordo com o que você vai sentindo de fazer para Deus, Deus vai te levantando e vai te usando e você vai dando lugar. Agora, só que acontece que as pessoas, de vez de dar lugar ao Espírito Santo e em frente àquilo que está à vontade de fazer, querendo fazer e fazendo para Deus, ele começa a olhar defeitos dos outros. Ele começa a olhar a chamada dos outros, chamada de gente errada, fazendo coisa errada, e ele não se interessa em se preocupar, em se consertar com Deus, em fazer o que Deus quer fazer o que os outros mandam, o que os outros fazem, basta você com Deus. Você tem uma chamada, você tem o Espírito Santo te ensina, te orienta, te capacita, para você servir a Deus da melhor forma possível, que você possa ser o quê? Buscar o reino de Deus. Quando você começa a buscar o reino de Deus, as coisas vão acontecer. É o que diz a Bíblia Sagrada. Então tem muita gente assim, paralisado, porque está olhando para o seu passado e não para o seu presente e futuro. Estou pregando aqui, olha bem, gente. Meu Deus é forte. Glória a Deus. Eu posso dizer que até aqui, com certeza o Senhor tem me ajudado. Olha, eu estou pregando em uma igreja que para chegar até aqui, vocês não lutaram com a força do braço, mas sim com a força do Senhor.
Hoje tem pouca gente, domingo vai ter bastante. E talvez alguns já saíram e alguns chegaram. A igreja é assim, mas ela não para, ela continua. Aí existem os remanescentes, existem aqueles que continuam na constância, permanência. E quando você é constante, aí que as coisas vão acontecendo. A igreja que lutou, se esforçou, tiveram superação. Muitos que estão aqui já mais antigos, tiveram superação. E os que têm chegado também, estão tendo superação. Estão sendo abençoados, porque estão adorando a Deus. Por que eu digo isso? Porque vocês venceram lutas, prova de todo tamanho. Aqui ou não, no outro lugar você estava, você venceu, passou prova de todo tamanho. Ninguém estava esperando uma pandemia. Para alguns houve perca de entes queridos. Ninguém estava esperando, nem governo, ninguém estava esperando uma pandemia daquela que houve aí. Quantas gente morreram, quantos pastores morreram. Um pastor que eu gostava muito dele, Lázaro, né? Morreu. Tantos e tantos morreram. E então nós passamos essa pandemia. Outros perderam alguns entes queridos, mas venceram. Você venceu. Cada um de nós podemos dizer: vencemos o passado, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Você venceu. Deus estava contigo. Deus está contigo. Quantas pessoas, quantos amigos seus pereceram? Quantos amigos meus pereceram, morreram? E eu vou dizer sinceramente, nesse tempo eu estava com 68 anos, eu estou com 72, 4 anos atrás mais ou menos, né? E mesmo assim, nem o coronavírus eu peguei nem um pouquinho, porque fala corona, né? Carona, né? Ela pegou a carona, foi embora, não veio para o meu lado não, Deus não deixou não. E pensa que a igreja parou? A igreja, nós abrimos a igreja, continuamos com a igreja. Muitas igrejas fecharam. Muitas igrejas fecharam, porque não aguentaram pagar aluguel, pagaram tudo. Mas nós continuamos lá, na sede, em outras igrejas, abrir a porta do lado e vamos cultuar a Deus. Irmãos, o nosso Deus compensa cada um que busca Ele, que adora Ele, com um coração quebrantado e ligado ao reino dos céus. E eu dou graças a Deus, porque vencemos, porque você venceu também. Agora que eu afirmo, que aqueles que buscaram o Senhor, tiveram encontro com Deus, e saíram melhor, tiveram melhores condições, porque tiveram força e tiveram encontro com Deus. Eu quero dizer que você vence em Cristo Jesus todos os obstáculos. Você venceu e vence em Cristo Jesus todos os obstáculos. O que você tem que fazer é não olhar para trás. Exemplo da mulher de Ló. Ela olhou para trás e virou a estátua de sal. O anjo avisou. Irmãos, quero dizer uma coisa para você, que todas as coisas que vinham ruins para você, antes Deus avisa. Deus me avisou muitas coisas que iriam acontecer. O acidente que eu tive, o Senhor me avisou. Meu filho nas drogas, o Senhor avisava: estou fechando a sepultura do teu filho, porque ele estava na cocaína, teve overdose. Então tudo isso aí, você pode, quando você está ligado no Espírito, você sente, Ele te avisa. E Deus sempre não faz nada, sabe, escondido. Ele avisa a gente: olha, às vezes você vai, porque sabe o que é o problema? É que a voz de Deus, a voz do Espírito Santo é muito sensível. Às vezes se você não estiver ligado, você não sente. Como você vai para um lugar, aí de repente você sente aquilo na sua alma: poxa, acho que não vou lá não, vou sozinho não, eu vou deixar para ir amanhã, não, eu vou hoje, Tem aquela coisa toda, e avisa que aquela, um fala que é peregrinação, não é? Aí você pega e vai, alguma coisa acontece. Teve uma irmã que estava no posto de ônibus, outras coisas acontecem, pessoa está no posto de ônibus, ou esperando alguma coisa, e dá errado. Aí fala: puxa vida, por que isso? Começa a reclamar: não, graças a Deus que não deu certo. A irmã estava no ponto de ônibus, o ônibus passou. E ela ficou amargurada e quis xingar, e orou e falou.
Aí eu vi a voz do Senhor, não pega esse ônibus. E ela não pegou, ficou. Aí quando pegou outro ônibus, passou lá onde tinha pegado fogo, lá na frente. Entendeu? Só para você ver como as coisas simples. Na casa que eu aluguei agora, que estava morando num apartamento lá. Sempre morei em casa alugada, casa maior, né? E aí, a parte pequenininha, meu Deus do céu. Para descer, para subir, põe arroz para entrar, põe outro para... Sabe, só falta... É muito complicado. Os negócios chegar, apertar o botão, entrar e sair. Aí ficamos lá, acho que 2 anos ainda, nessa prova. E mudamos. Quando a gente mudamos para uma casa, não tinha luz. E porque eles cortam, tem que ligar depois no seu nome. E aí, cheguei lá, não tinha luz. Falei com o irmão lá para vir ligar, dar um eletricista. Ele veio, foi ligar lá, fazer um gato até quis demorar 4 dias. Isso foi na segunda, já vim só na quarta. Falei, irmão, se você quiser, eu faço. Porque eu também, mesmo assim, eu também faço. Mas falei, deixa ele, mais novo. Aí ele foi lá e foi ligar e deu curto no fio. Cortou o outro fio terra. Aí alguém quis reclamar, a pessoa, falei, olha, a Bíblia diz que tem mal que vem para o bem, que contribui para aqueles que amam a Deus, temem ao Senhor. Falei, se aconteceu, isso aí vai ser bênção. Mas algumas pessoas, vai ter multa, vai ter não sei o quê. Aí eu liguei para um amigo, para um irmão que trabalha na Eletropaulo, ele falou, Orival, liga para lá agora, que aí ele falou assim, ó, isso era a segunda, eles iam ligar só na quarta-feira. Aí eu liguei para ele e falei assim, liga lá a emergência, fala que o fio lá queimou em cima, que eles vêm lá rapidinho. Aí eu liguei lá, irmão, passou 2 horas, já vieram, já ligaram, tudo normal. Tá entendendo como é que é? Você pode reclamar, pode xingar alguma coisa que acontece, mas a maior parte dos crentes reclama. A maior parte dos crentes não estão preparados para viver o que Deus tem para você. Irmão, tudo, segundo a Bíblia Sagrada, você tem que dar graças a Deus. Eu sofri um acidente, está no meu livro, acidente que um caminhão me pegou na avenida, lá na Marginal TT, sobrou só a frente do banco da frente do carro comigo, de uma Kombi, para trás amassou tudo, amassou no poste, escapei ileso. Na hora que eu ia falar, porque eu vou pagar um carro, pagar uma Kombi dessa novinha, por que eu não morri dentro? Porque ia acabar logo, já ficar livre. Quando eu pensei assim, falar, Deus me tomou em língua. O Espírito Santo falou comigo, quieta-te, cala a tua boca. Aí eu engoli, deu até dor de cabeça. Aí de repente chegou o dono do carro e falou assim, olha, não se preocupa, você não vai pagar nada. Põe no meu nome aí. Falei, mas e a Kombi? A Kombi a gente joga lá pro rio, pro ferro velho. Entendi que não sobrou nada. Então, irmão, você vê que esse Deus trabalha por você. Trabalha para você dia e noite, não descansa, não tem descanso, diz a Bíblia. Mas nós não entendemos às vezes o trabalhar de Deus. Mas vamos lá. Você quer ter um bom futuro? Então não olhe para trás. A mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. E assim prosseguiram Ló com seus filhos. E Deus fez o que fez na vida deles. Ló terminou sendo ainda uma geração, né? Tornou-se uma grande geração. Não vamos entrar nesse detalhe que demora. Amados, todos aqueles que olham para trás ou para o passado ficam paralisados, eles param. Eles não têm como romper, porque tudo que você quer fazer está te atrapalhando e você não consegue romper o seu presente por causa do seu passado. Tem muita gente que gosta do passado. Você viu aquelas pessoas que brigam, aquelas que dizem, você é, mas era, não sou mais. Tem gente que fala assim, quando a nossa igreja começou a crescer lá, esses são os meninos da garagem, tudo ladrão, é bandido, é droga e tal. Mas não é mais. Se a pessoa for dar ouvido a isso, ele fica paralisado. Então, você tem ouvido coisas, Deus está falando com alguém nesta noite, que tem ouvido coisas que tem paralisado você. Tem pessoas que têm futucado, mexido no teu passado.
Mas Deus quer que você esqueça, não se preocupa com isso. Agora siga em frente, olha para o futuro. Ah, mas falaram isso aqui de você, mas que Deus falou isso de você? O que é que Deus falou de você? Então fica aquilo que Deus falou, amém? Continuar, olha bem. Mas para isso, você precisa ter propósito. E quem tem propósito tem duas coisas claras: visão e missão. Se você olhar para o futuro, olhar para o propósito que Deus tem para você, você tem duas coisas importantes: visão e missão. Visão é o futuro, sonhar. Eu como saber como é onde você vai? Olha bem, eu como saber como é onde você vai daqui 10 anos? Como você está daqui 10 anos? Como saber? Há 15 anos. Missão. Veja bem, presta atenção. Futuro, sonhar. Sonhar, pensar como você vai estar, o que você vai querer daqui 10, 15 anos. Entendeu? Como vai estar você? Com certeza, talvez mais velho, talvez mais gordo. Mas como é que está o seu propósito com Deus? Como é que está a sua vida? O que você está plantando? O que você está colhendo? Como é que está você daqui 10 anos? Tem que ter sonho. Eu sempre tive sonhos. Sonhei de ter um carro que eu queria e o Senhor me deu o carro. E assim por diante. Você vai sonhando e planejando e Deus vai dar o propósito. Isso chama-se visão. Você quer ter uma célula, você quer ter um encontro, tudo isso é sonhos. Você analisar que vai ter. Agora, missão. Missão é você fazer hoje. Faça hoje para o futuro chegar. Está entendendo, gente? Você tem sonhos, você tem a visão, mas você também tem a missão. A missão é você fazer. Diante de ficar sonhando, eu sonho que eu vou ter um emprego bom, que daqui 10 anos eu vou ser um empresário, um encarregador de firma, sei lá, alguma coisa bom, um empreendedor, mas não estuda. Não faz um curso, não faz nada. Como é que daqui 10 anos você... eu desejaria ser um evangelista, pregar a palavra, não ler a Bíblia. Então tem que ter missão. Não ter só visão. A visão está junto com a missão. Você vai fazer alguma coisa para o futuro. Então chegou o tempo de você fazer para o futuro. Mas o importante é quando o futuro chegar, você esteja preparado. É importante que quando o futuro chegar, você esteja preparado. Para muita gente o futuro chegou, mas não percebeu, porque não está preparado para o futuro. Meu Deus, essa palavra é uma palavra-chave para você viver o futuro. Eu quero. Tá bom, você está querendo, está sonhando e não se prepara. E de repente chega o seu futuro, chega o que você está querendo, mas você não está preparado para viver o futuro, porque ainda está com o pé no passado. Então você precisa esquecer o velho, começar a viver o novo. É essa que é a chave. Esquecer o passado, esquecer o velho e viver o novo de Deus. Então vamos lá, para me terminar, eu quero profetizar na sua vida, que a sua vida vai mudar. Fique em pé, por favor. Se você está preparado para o futuro, olha bem, o futuro está chegando. E para muitos já chegou, mas não está preparado para viver. Mas já viu aquele jovem, eu vou mexer com o jovem, que lá é muito jovem, ele está querendo arrumar uma namorada, uma costela, uma companheira. E está ele aí buscando, falando com Deus e tal. Mas o abençoado não tem nem profissão, não tem nem emprego. Então aí pode ser isso assim, vai buscar, não investe em nada para o futuro. Eu vou contar um caso assim, teve um assim, que ele estava namorando, ficou noivo, e vai casar, mas desempregado, não se interessava em programar o futuro. E a noiva leu lá dele, vamos casar, tá o fim do ano, vamos. O fim do ano, não tem condições.
Aconteceu? Chegou o futuro para ele e ele não se preparou e perdeu a benção. Aí depois veio me chamar, apóstolo, chorando, apóstolo, aconteceu assim. Falei, cara, você enrolou. Ninguém tem, todo mundo tem paciência para esperar. Aí aconteceu, ele praticamente perdeu e viveu o futuro, porque não se preparou, não investiu naquilo que Deus tinha para ele. Olha bem, mas eu quero profetizar nessa noite que Deus vai mudar a tua história quando você deixar tudo de lado passado, viver o futuro, presente e futuro e missão fazendo. Olha, Deus vai mudar a sua história, sim, a sua família, seu trabalho, sua empresa, enfim, Deus vai mudar a tua história. Quem crê, dá um júbilo. Quem crê que Deus vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, dá um grito, glória a Deus e palmas para Jesus. Amém? Porque eu creio e vivo isso, porque Deus é maravilhoso. Glória a Deus, amém? Eu quero fazer o apelo. Graças a Deus. Eu quero ver se nesta noite tem alguém que ainda não aceitou Jesus como Salvador, ou se afastou, quer voltar para Jesus. Hoje a oportunidade é sua. Jesus te ama e quer ser amado por você. Nossa igreja é a igreja família. A gente vê que tem uma mensagem assim às vezes, cada pregador tem o seu estilo. E Deus me usa mais assim para convidar você a ser real, sabe? A ser fiel, a ser sincero com Deus. Porque muitas pessoas é o oba-oba, fala, mas não faz nada para Deus, mas quer ser abençoado. Mas estou deixando bem claro para você, o que o Senhor Jesus falou é uma coisa certa, o que está escrito é verdadeiro. Tem 50 anos que eu vivo isso que está se cumprindo todo momento. Quando o Senhor fala, vinde a mim, olha, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei. Ele está dizendo que você está cansado, tanta luta, preocupação, fadiga, o trabalho, sabe? Você descansa fácil até, mas só que na hora da libertação, da oprimição, oprimido, perturbado por pessoas que falaram, xingaram, ou fazer aquilo nervoso, aí o Senhor entra na tua vida, onde há o alívio, tua alma, graças a Deus, né? A fé, buscar o Senhor, amém? Tem alguém nessa noite que é Jesus? Tem alguém que quiser entregar para Jesus? Levanta sua mão, quem quiser entregar, fala, eu quero me entregar para Jesus. Eu quero servir ao Senhor. Amém. Glória, vem aqui à frente, filha. Isso. Isso é importante. Glória, aleluia. Hoje a gente vai fazer a melhor escolha da sua vida. Tem mais alguém? Aproveite a oportunidade. Jesus te ama e quer ser amado por você também. Quantas pessoas, às vezes, machucadas, feridas por causa do passado, que alguém, algum crente, algum pastor, seja o que for, alguma igreja, te feriu, maltratou, você foi, sabe, desprezada, mas aqui não. Jesus está hoje te esperando de braços abertos. Vinde a mim. Todos, diz o Senhor, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tem mais alguém? Se tem, vem à frente, vem aqui à frente, vamos orar para você. A igreja ama você, tá bom? Vamos então, pode tomar o Senhor. Vamos orar. Venha, pastor, vem, irmã, orar. Sandálias e disse, vá. Aleluia, Deus, obrigado dos meus pais. Se tiver mais alguém, pode ir à frente. Se você quiser reconciliar, voltar para Jesus, ou aceitá-lo, a oportunidade é sua. Tem certeza que você não vai se arrepender. Isso eu fiz há 50 anos atrás, nunca me arrependi não, porque Jesus me segurou. E Ele quer ter um pacto com você também. Aleluia. Despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e barco
palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Encontrar olho pelo teu amor. Sou totalmente teu. Deus da glória, Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor. E sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor, pelo seu amor. Pra onde eu irei? aleluia, glória a Não Deus. tenho pra onde voltar, só tenho você. Glória a Deus. Casal abençoado, Deus tem uma palavra para vocês nesta noite. Vocês ouviram, vocês chegaram aqui arrastando, machucado, muito ferido de palavras, de coisas do passado. Mas o Senhor está dizendo para vocês que o passado de vocês Ele apaga. Ele quer ver o seu futuro. Ele está pronto para receber vocês, para dar graça, força. Vocês vão vencer em nome de Jesus, porque Ele é o vencedor. E a palavra dessa noite é essa: esquece o passado e agora viva o novo de Deus, amém? Deus abençoe vocês grandemente. Vocês vão contar até 3, vocês vão olhar para trás, vocês vão ver que a família de vocês aumentou agora, que todo mundo aqui vai estar preocupado em orar para vocês. Vem no domingo, vai ser bênção, tá bom? O pastor Jacques vai estar aqui, é muito forte. Vou contar até 3, você olhar para o fundo, tá bom? Lá para trás. 1, 2, 3. Olha para lá, Deus abençoe vocês. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, de vida eterna sou. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Queridos, vamos encerrar por causa do frio. Quero orar. Agradeço a Deus por tudo, pela atenção de vocês. Que Deus abençoe grandemente. Pai eterno, todo-poderoso, espere o teu povo com tua paz. Leva cada um para os seus lares em paz, dando um bom fim de semana, dando a vitória, a graça para eles vencerem, Pai. É o que te peço, em nome de Jesus. Todos sejam abençoados e guardados pelo Senhor. Receba a bênção apostólica, o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, agora e sempre. Todos digam amém. Um momentinho só. Espera só um pouquinho, eu vou estar lá ali atrás, com os livros lá. Quem se interessar, fica R$50.
R$ 49,99. R$ 50 o livro, tá bom? Você pode adquirir ou no Pix ou na maquininha.